canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Nesta publicação, que encerra essa série sobre a leitura orante, vamos ver o relacionamento de alguns santos fundadores com a palavra, com a Sagrada Escritura. Lembremos que a nossa leitura da palavra deve ser um ler com a alma, não uma leitura em diagonal, rápida, nem como uma leitura de um livro de estudo, ou mesmo de um livro de lazer. O Senhor afirmou: aquele que procura, acha. Aquele que pede, recebe. Na exortação apostólica Verbum Domini, Bento XVI foi muito enfático. A Sagrada Escritura, disse ele, é um exímio instrumento da poderosa mão de Deus. Por isso, o nosso meditar deve superar a nossa surdez, aquelas palavras que não estão de acordo com as nossas opiniões ou preconceitos. Escutar e estudar, meditar a palavra na comunhão dos fiéis de todos os tempos. O que significa ouvir na comunhão dos fiéis de todos os tempos? O próprio Bento XVI, nos números 48 e 49 da exortação, explica. Significa que a interpretação da Sagrada Escritura ficaria incompleta se não se ouvisse também quem viveu verdadeiramente a palavra de Deus, ou seja, os santos. Realmente, a interpretação mais profunda da Escritura provém precisamente daqueles que se deixaram plasmar pela palavra de Deus, através da sua escuta, leitura e meditação assídua. Certamente não é por acaso que as grandes espiritualidades que marcaram a história da Igreja nasceram de uma referência explícita da Escritura. Por exemplo, Santo Antão Abade se decide ao ouvir esta palavra de Cristo: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que possuíres, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Igualmente sugestivo é São Basílio Magno, quando na sua obra Moralia se interroga: o que é próprio da fé? Certeza plena e segura da verdade das palavras inspiradas por Deus. O que é próprio do fiel? Com tal certeza plena, conformar-se com o significado das palavras da Escritura, sem ousar tirar nem acrescentar seja o que for. São Bento, na sua regra para a sua vida monástica, remete para a Escritura como a norma retíssima para a vida do homem. São Francisco de Assis, segundo escreve Tomás de Celano, ao ouvir que os discípulos de Cristo não devem possuir ouro, nem prata, nem dinheiro, não devem trazer alforge, nem pão, nem cajado para o caminho, não devem ter vários pares de calçados, nem 2 túnicas, logo exclamou, transbordando do Espírito Santo: com todo o coração é isto que quero, isto peço, isto anseio realizar. E Santa Clara de Assis reproduz plenamente a experiência de São Francisco. A forma de vida da Ordem das Irmãs Pobres é esta: observar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ensinou Clara. Santa Teresa de Ávila, a grande reformadora do Carmelo, nos seus escritos, recorre continuamente a imagens bíblicas para explicar a sua experiência com Deus. E lembra que o próprio Jesus lhe manifesta que todo o mal do mundo deriva de não se conhecer claramente a verdade da Sagrada Escritura. Santa Teresa do Menino Jesus encontra o amor como sua vocação pessoal, quando perscruta as Escrituras, em particular os capítulos 12 e 13 da primeira carta aos Coríntios, sobre o amor. E a mesma santa assim nos descreve o fascínio das Escrituras. Apenas lanço o olhar sobre o Evangelho, imediatamente respiro os perfumes da vida de Jesus e sei para onde correr. Cada santo constitui uma espécie de raio de luz que brota da palavra de Deus. Assim o vemos também em Santo Inácio de Loyola, na sua busca da verdade e no discernimento espiritual, em São João Bosco, na sua paixão pela educação dos jovens, em São João Maria Vianney, na sua consciência da grandeza do sacerdócio como dom e dever, em São Pio de Pietrelcina, naquele seu ser instrumento da misericórdia divina, em São José Maria Escrivá, na sua pregação sobre a vocação universal à santidade, em Santa Teresa de Calcutá, missionária da caridade de Deus pelos últimos, os mais pobres e miseráveis, e nos mártires do nazismo e do comunismo, representados
os primeiros por Santa Teresa Benedita da Cruz, que era Edith Stein, e se tornou monja carmelita, e os últimos pelo beato Aloísio Stepinac, cardeal arcebispo de Zagrávia. Assim, diz Bento XVI, a santidade relacionada com a palavra de Deus se inscreve de certo modo na tradição profética, na profecia na qual a palavra de Deus se serve da própria vida do profeta. Nesse sentido, a santidade na Igreja tem força de ser a interpretação da Escritura, da qual ninguém pode prescindir. O Espírito Santo, que inspirou os autores sagrados, é o mesmo que anima os santos a darem a vida pelo Evangelho. Entrar na escola destes constitui um caminho seguro para essa hermenêutica viva e eficaz da palavra de Deus em nossa vida também. Portanto, podemos concluir com o Papa Emérito que a Lectio Divina é verdadeiramente capaz não só de desvendar ao fiel o tesouro da palavra de Deus, mas também de criar o encontro com Cristo, palavra divina viva. E podemos recordar que todos esses passos foram vividos de forma sublime na figura da Mãe de Deus, modelo para todo fiel de acolhimento dócil da palavra. Ela conservava todas as coisas, ponderando-as no seu coração, conforme o Evangelho de Lucas, e sabia encontrar a relação profunda que une os acontecimentos, às vezes até aparentemente desconexos, no grande desígnio divino. Encerramos essa postagem lembrando com São João Paulo II. Nós podemos ter 3 grandes encontros com Cristo: quando comungamos a palavra de Deus na Bíblia, quando comungamos da Eucaristia, o pão da vida eterna, e quando comungamos com os irmãos que são excluídos e sofredores. Obrigada por terem acompanhado essa postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de outras publicações.